Mais um dia de leitura raiz. Pessoal, a gente vai dar continuidade na leitura da nossa lei 13.000, 14.000, 14.133. Essa mesmo. 14.133 de 2021, que é a lei que fala das licitações e contratos. Vamos lá, não vou cortar o vídeo não, vou fazer assim mesmo. É leitura diária. Nós vamos dar aqui o segmento da nossa leitura. Você vê aí o nosso mapinha, nós vamos ler o artigo 7, 8, 9 e 10. Coisa rápida, eu não vou demorar muito não. Nós estamos lendo aqui a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Nós estamos no título 1 das disposições preliminares. Nós já lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e agora nós vamos ler o capítulo 4 dos agentes públicos. Só isso aí. E nós vamos ler aqui o artigo 7. O artigo 7, deixa eu fazer uma apresentação, deixa eu ver aqui. Ficou melhor? Deixa eu ver se ficou melhor. Top das galáxias. O artigo 7 diz: caberá à autoridade máxima dos órgãos ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativas indicarem, promover gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Vamos ver quais são esses requisitos. Artigo 7, os requisitos, inciso 1º. Sejam preferencialmente, os requisitos são do artigo 7, que sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público, né, ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2º, 2, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola do governo criada e mantido pelo poder público. O inciso 3 fala: não sejam cônjuges ou companheiros de licitante ou contratados habilmente habituais da administração, nem tenham como eles vínculo de parentesco colateral ou por afinidade até o 3º grau ou natureza técnica, comercial, econômica, financeira e trabalhista e civil. O parágrafo 1º do artigo 7 fala assim: a autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de função, vedada a designação do mesmo agente público para a atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erro ou de ocorrência de fraude na respectiva contratação. O parágrafo 2º fala: o disposto no caput do parágrafo 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplicam aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Vamos ver aqui agora o artigo 8. O artigo 8 ele fala a seguinte situação: a licitação, deixa eu me afastar um pouquinho aqui, bem aqui. A licitação será
conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outra atividade necessária ao bom andamento do certame até a homologação. Vamos ver o que está descrevendo aqui no artigo 8. Aí ele fala aqui no seu parágrafo 1º do artigo 8 da Lei 14.133 de abril de 2021. Vamos ver aqui o parágrafo 1º. Ele fala a seguinte situação: o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. O parágrafo 2º. A licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7 desta lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. No parágrafo 3º fala: as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio ao funcionamento da comissão da contratação e a atuação de fiscais e gestores de contratos e de que trata a lei serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de que eles contarem com o apoio de órgãos e assessoramento jurídico e de controle interno para desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. O parágrafo 4º fala: em licitação que envolva bens e serviços especiais cujo objetivo não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. E o parágrafo 5º fala: em licitação de modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Vamos aqui ao artigo 9. No artigo 9, ele fala: é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitação e contratos, ressalvados nos casos previstos em lei. Que casos são esses? Vamos olhar agora. Inciso 1º. No inciso 1º, ele fala o seguinte: quais são os casos? Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que... Vamos ver que situações são essas. Não... Situações são essas. Comprometam... Vou ler aqui de novo o inciso 1º.
O inciso primeiro aqui do artigo 9. O artigo 9 fala: é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados nos casos em lei. Aí ele veio aqui no inciso primeiro: admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos praticados situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedade cooperativa. A linha B: estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. E a linha C: sejam impertinentes ou irrelevantes para o objetivo específico do contrato. Vamos ler aqui o inciso 2º do artigo 9, que fala: estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agências internacionais. O inciso 3º fala: por resistência injustificada ou andamento do processo e indevidamente retardado ou deixado de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. O parágrafo 1º fala: não poderá participar direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato do agente público, de órgão ou entidade, licitantes ou contratantes, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesse ou exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, no termo da legislação que disciplina a matéria. O parágrafo 2º fala: as vedações que trata este artigo estendem-se a terceiros que auxiliem na condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio profissional especializado ou funcionário ou representante da empresa que preste assessoria técnica. Vamos ver aqui o artigo 10. O artigo 10 fala: as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos processos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante ou em parecer jurídico elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53 desta lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial e extrajudicial. Vamos ver o que esse artigo 10 fala. O artigo 10 ele fala a seguinte situação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o inciso 1º foi vetado e o inciso 2º não se aplica o disposto no caput deste artigo quando as provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo, inclusive na hipótese de agentes públicos não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado ato questionado. Bom, esse foi a leitura dos artigos 10, 9, 8 e 7. 7, 8, 9 e 10 da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos. Esse é o nosso mapa, olha como é que ele fica. Muito conteúdo, muito legal.
Eu gosto bastante dessa estrutura. Bom, pessoal, até a próxima leitura. Direito Raiz. Se inscreve aí. Todos os dias eu estou colocando um vídeo novo aí no canal. Direito Raiz na leitura. Leitura da lei seca. Leitura da lei seca. Leitura raiz. Direito raiz. Direito que corre nas veias. Vamos lá, rumo a mais uma leitura. Até a próxima leitura. Aguardo você. Se inscreve aí no canal. Bye.